rolando. Oscar! Boa noite. E aí, tá me ouvindo bem aí? Beleza, tranquilo. E você tá me ouvindo bem? Tranquilo, você com essa voz de radialista aí, de É isso locutor. aí. O pessoal tá entrando aos pouquinhos aí, Felipe entrou, Tânia Rabelo, Dojo, Kumacai. Já separei algumas perguntas aqui, a gente tem pergunta de Brasília vindo aí pra gente. É, que legal, hein, a participação do pessoal. Nosso sensei Rubens Góes. Nosso sensei Bartolo também enviou uma pergunta aí, daqui a pouquinho a gente já vai fazer. É isso aí. E aí, Fábio, como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Professor Ed Carlos entrou, grande Bom, abraço. boa noite a todos que estão entrando. Pessoal Hoje vai de, ser. pessoal de peso no Karatê aí. Enquanto o pessoal entra, vamos aqui nas amenidades. Como é que tá, Oscar? Tudo tranquilo aí? Ah, tamo aí, né, cara? Sobrevivendo aí nessa pandemia, né? Porque é muito complicado esse momento agora, onde o brasileiro, eu tava conversando com a minha esposa, o brasileiro, ele é um cara bem dotado, assim, ele é de inteligência, né? Então, assim, eu acho que ele se dá bem, assim, na hora de se reinventar, né? Então, cada um se reinventa de uma maneira e a gente vai levando aí um dia após o outro, né, Fábio? Agora não tem jeito, né? A gente tem que viver aí um dia de cada vez. É uma situação chata, independente da posição política de cada um. Agora não cabe a nós ficar falando o que é certo, o que não é, né? A gente tem que olhar as coisas pelo lado da saúde pública. A hora que o Exatamente. governo falar para reabrir, vai reabrir, e se tiver que fechar de novo, vai fechar, né? Não tem jeito. Tá dando uma travada aí, Oscar. E aí, tá travado ainda? Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou. E- Então, cara, eu acho que é o seguinte, as pessoas elas devem seguir o fluxo do barco, né? Entendeu? Então, assim, nós estamos sendo direcionados, uma hora para, uma hora abre, uma hora para, uma hora abre, né? Eu acho que assim, a gente tem que ouvir muito o que está acontecendo agora, né? Se atentar não só para o Brasil, mas é uma questão mundial, e não é uma questão política, não, é uma questão de saúde, né? Então tá o mundo todo aí vivendo aí essa pandemia, não é uma coisa isolada, né? Então, realmente que nem você falou, hoje não é para a gente ficar se preocupando com política e cada um com saúde, né? E aí a gente, cada um sabe onde o teu calo aperta, né? Entendeu? E a gente vai tentando se mobilizar de alguma maneira aí, né, cara? É complicado, viu, meu? Eu tô muito apreensivo, muito triste com essa realidade mundial, né? Porque é uma tristeza, né? Mundialmente falando.
e nos deixa muito assustado, cara. Eu acho assim, o momento agora é um momento de susto, né? É. É uma coisa nova, né? Até os próprios estudos científicos, tem hora que começa a testar uma coisa, para de testar, volta a testar, porque é uma doença nova, então tá todo mundo mesmo perdido, né? É Bom, vamos verdade. lá, vamos começar aqui, ó. Já tá o pessoalzinho entrando aqui, vamos começar oficialmente. Então, Sensei Paulo Bartolo aí, ó, acabou de entrar. Boa noite. Gostaria de dar boa noite a todos que estão acompanhando a gente, dar boa noite ao Oscar, dizer que a gente vai iniciar agora aí nessa sequência de coisas que a gente está fazendo. É a minha segunda live, a primeira eu fiz, né, inclusive com o Sensei Bartolo. Foi Uhum. uma live muito boa, muito enriquecedora. Aprendi, sempre aprendo, né? Aprendi mais um pouquinho. Acho que as pessoas que acompanharam puderam conhecer um lado do Sensei Bartolo que também não se conhece muito. O Bartolo fala, né, pessoal, os livros, a gente pode falar um pouquinho da história, de como começou os treinamentos, do karatê universitário. Muito Então, legal. dando sequência aí a esses eventos que a gente está fazendo para tentar levantar o nome do karatê, manter o karatê sempre em evidência. Então, quero te dar boas-vindas aí, o meu segundo convidado, Oscar Garcia Braga. Atualmente ele é coordenador do Departamento de Parakaratê da Federação Paulista. Ele tem 45 anos, né, Oscar? Nasceu em 75. Não, não, não precisava falar isso, né? Isso estava Ah, escrito que você ia falar. aqui a gente É isso começa já aí. entregando a idade, meu. Aqui não tem É, jeito. Aqui a gente entrega a idade. é Nascido legal. em que dia? Que dia e que mês, Oscar? Eu nasci dia 7 de maio, né, de 1975. Sou de Touro. Ah, eu sou do dia 11 de maio. Ah, é? Ah, que legal, cara. Somos de Touro. Por isso que a É isso gente, ó. aí. É isso Ó, aí. falando como assunto hoje, né, vai ser o paradesporto, né? Esse símbolo, né, que o pessoal usa muito em Libras, né, quer dizer amor, né? Olha só, não sabia. Legal. Esse Muito aqui, ó. bom. Complicado. É uma coisa É, meio. Isso aí, legal. Então vamos lá. vamos lá. 45 anos de idade, coordenador do departamento de Parakaratê da Federação. Começou a treinar karatê aos 12 anos de idade, certo? Isso, exatamente, aos 12 anos de idade. Serviu na Força Aérea Brasileira Isso. e fez o curso de tripulante operacional na Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que faz um tripulante operacional, Oscar? O tripulante operacional, cara, assim, para ser bem resumido, assim, bem sucinto, né, uma resposta bem sucinta, é o apoio que vai na traseira do helicóptero, né? São o que vai lá fazer todo o patrulhamento, né? De, 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 como é que eu vou dizer assim, cara? Vamos dizer que é o auxiliar, mas é ele que comanda tudo, porque assim, para subir um helicóptero, é o tripulante operacional que faz subir o helicóptero, porque é ele que tem que dar o comando. Para aterrissar o helicóptero também, é ele que vê se tem árvores ou fios, né, ao entorno. Quem faz todo o sistema, pelo menos na minha época era assim, né? Quem fazia todo o sistema de rota, né, era o tripulante operacional de helicóptero. Entre aspas, o piloto, ele só pilota. O restante Só, né? só pilota. É que é Só isso. uma coisa muito fácil pilotar helicóptero, entendeu? Então, assim, né? A responsabilidade mesmo fica com o tripulante operacional de helicóptero, porque o piloto é só um piloto. Legal. É, E aí, continuando aqui a tua apresentação, aos 25 anos, né, no ano 2000, você foi acometido por uma doença exatamente. rara, né? A gente vai É, falar sobre isso. Foi em 2000 que você foi diagnosticado? mais ou menos, meados de 2000. Tá. E aí, em 2015, você volta aos treinos, né? Isso, exatamente. Volta aos treinos. Em 2018, você fez contato com o presidente Zeca, da Federação Paulista de Karatê. E no ano seguinte, aí foi criado o departamento de Parakaratê, certo? Exatamente. Em novembro, né, de 2018,
Posso contar um pouquinho ou você quer que eu conte depois essa história? Não dá spoiler não, eu só estou te apresentando, quero saber se as informações Ah, estão corretas. tá bom, beleza. Faltou mais alguma coisa? Não. Não, tá tranquilo, tá no curso. Beleza. Então é o seguinte, Oscar, eu sempre, para ter uma ordem, a gente está acompanhando, todos nós, né? A gente está acompanhando muitas lives, eu acompanho de Uhum. karatê, de música, muita coisa, e eu vejo que às vezes algumas conversas elas acabam meio aleatórias, meio perdidas, o cara vai para o final, volta para o começo, passa pelo Uhum. meio, e para a gente não ficar com esse aspecto de um bate-papo assim solto, eu dividi aqui a nossa conversa em três fases, três períodos, Ok. né, para a gente não se perder muito. Então, eu gostaria de falar primeiro aí, a primeira coisa é a sua vida, a sua relação com as artes marciais antes de você ser acometido pela doença que você teve, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Fala um pouquinho para mim uma coisa, Oscar. Você começou o karatê com 12 anos É, 12 anos de idade. e você hoje é um faixa preta da Shotokan, né? Isso. Inclusive a gente tem o mesmo professor aí, né? Nós somos alunos do Uhum. Sensei Bartolo, né? Você pegou a faixa preta pela resistência, né? Pela Federação Paulista de Karatê. Sim, mas já associado à Associação Sim, Resistência. sim, claro, sim. Desde É, 2000, acho que no meio de 2018 que eu fui para Resistência. mas você não começou na Shotokan, né? Não comecei na Shotokan, não. Sentiu o gancho, né? Gostou do Ah, gancho. Qual estilo que você começou? comecei na Kyokushin Kaikan. Legal. E aí, como foram suas. Vamos lá, primeiro, por que o karatê, cara? Olha, cara, na nossa idade, assim, né, que a gente tem praticamente a mesma idade, né, Fábio? E bastante gente, né, é da nossa idade, eu posso dizer que praticamente a história é a mesma, né? Então, assim, primeiramente, eu gostava muito de luta, achava legal, né, desde pequeno. E aí, nessa época, aos 12 anos, né, que veio aqueles filmes Karate Kid, aí veio o Van Damme, o Grande Dragão Branco, né, cara? E aí a gente queria, né, cara? Pô, sem falar do Bruce Lee, porque assim, o Bruce Lee ele fazia uma outra arte marcial, mas era luta. Então, assim, a referência que eu tenho nos três nomes que me incluíram nas artes marciais é quem? Van Damme, que eu sou apaixonado pelo Van Damme, né, até hoje, eu acho que ele tem um perfil muito legal. O filme Karate Kid, eu achei muito legal, porque o que que acontece? O filme do Van Damme, ele mostra o lado do Sensei, né, na hora do treinamento, mas puxa mais a sardinha pro bom atleta, né, entendeu? E no Karate Kid já não. Já mostra mais a estrutura do Sensei, como é que é o comportamento do Sensei. E eu me apaixonei por aquilo ali, cara. Eu falei assim, poxa, meu, eu quero ter um Sensei, meu. Né? Além de eu querer lutar, querer saber lutar, eu queria ter um bom Sensei também, né? Sim, E o sim. Bruce Lee era aquilo ali, cara. O Bruce Lee, porra, cara, aquela roupa amarela dele maluca, né, cara, entendeu? Ele com um nunchaku e tal, aquilo era muito atrativo, assim, né? Legal, legal. E aí me conta, você ficou pouco tempo na Kyokushin, era longe da sua casa, você descobriu uma academia mais perto e era Shotokan. Não é que era longe, né? Mas assim, a Kyokushin eu tinha que tomar ônibus, era mais ou menos uns 10, 15 pontos da minha casa, né? Uns 30 minutos de ônibus. E eu era muito novinho, né, cara? Eu tinha 12 anos de idade. E o estilo Kyokushin, eu não sei se ele é muito pesado, né? Porque eu tive contato só nessa época, mas quem dava aula pra gente era um faixa marrom. E ele judiava da gente, cara. Entendeu? E aí o que que acontece? Na época eu tinha uma certa autonomia sobre mim mesmo. E falei, não quero mais isso aqui não. E aí acabei conhecendo uma academia aqui do lado da minha casa, porque o que que acontece? Eu fui treinar karatê por influência de uns amigos do meu pai, que já treinavam em Kyokushin, né? Então, pô, sempre é legal, né, cara? Quando você vai fazer alguma coisa, você é acompanhado, né? É melhor, né? E aí tá, enfim. E depois que eu já tinha conhecido o karatê, né? Tinha comprado kimono e tal, karatê gi, etc. E desisti lá da Kyokushin, eu encontrei uma academia aqui perto da minha casa, que eu não tinha nem que tomar ônibus, né? Ia andando mesmo,
e lá era estilo Shotokan. Nessa época, lembrando, o Fábio, não sei se funciona hoje muito com a criançada hoje assim, mas naquela época a gente não sabia muito dessa pegada de estilo. Né? A gente não sabia que tinha estilo Shotokan, Goju-Ryu, Vado, Shitoryu, Kyokushin, entendeu? Pra gente, karatê era tudo karatê. Era tudo igual. Né? Hoje, assim, a gente mais madura, a gente sabe que cada um tem sua vertente, né? Hoje, assim, a minha opinião sobre isso até conversando com um grande mestre também, que é uma pessoa que eu tenho um respeito tremendo, que é o Sensei Ney Maurício. Ele é o head coach do SESI, foi diretor da Unimonte no curso de Educação Física. Ele me falou uma frase que eu sempre guardei. O pai, geralmente, quando vai colocar o filho numa academia, ele não olha Shotokan, Goju, Vado, Chorin. Ele conhece a palavra karatê. Verdade. Quem se liga nos estilos é quem já treina, quem quer impor uma certa superioridade, quem, né, aquela pessoa que não está muito bem assim resolvida com essas coisas, né? Porque na verdade o karatê é um só, né? Eu até quando mudei para cá, vou até dar um testemunho pessoal, ó, pelo fato da Baixada Santista, as academias de Chorin predominarem, né? Existia, assim, até um pouquinho daquela rivalidade, Chorin versus Shotokan, você acaba sempre achando que o seu estilo é melhor, é mais completo, não sei o quê. E aí, depois que eu conheci o Sensei Ney Maurício, tive contato com ele, aí eu realmente abri a minha visão e pensei assim, poxa, que pensamento bobo, né? Porque o karatê é uma coisa tão maravilhosa, tão abrangente, é uma árvore com tantos galhos, né? A gente está agarrado no galho ali, né? Mas tem milhares de outros, centenas de outros galhos. Exatamente. Então, e me fala um pouquinho, você treinou direto aí dos 12 anos até quando você foi? Olha, cara, acho que foi até os 16, 17 anos, mais ou menos. Foi até a faixa verde direto. Foi até a faixa verde. Só que assim, eu tive meio que um desvio, vamos dizer assim, eu tava treinando no Shotokan, treinei até a laranja, e aí eu fui para uma outra academia também, e nessa época também, olha só, hein, gente, por isso que às vezes eu falo que o conhecimento ele vem com o tempo. Até a faixa laranja, aliás, eu acho que eu vim saber sobre os estilos nessa minha segunda fase do Karatê, que a gente vai falar depois. Mas aí eu fui treinar numa outra academia, né, na Academia Califórnia. Lá eu fui para faixa verde, né? E lá é o estilo Shorei Ryu, né? Shorei, não era Chorin, era Shorei Ryu. Mas eu não sabia, hein, cara? Eu fiquei sabendo isso agora, nessa época. Porque daí, falando sobre o Sensei que eu treinava lá, que era o Sensei Regis, né? E ele é pai de um grande amigo meu, né? Que é o Regis, que faz hoje parte do departamento de Parakaratê. E aí a gente, assim, na época, cara, eu pensava muito que era Chorin Ryu, né? E aí agora que eu fui saber que era Chorei. E aí depois eu acabei voltando pro Shotokan, fiquei mais uns 3, 4 meses, entendeu? E aí aí eu fui pro militarismo, né? Fui pro outro canto. Aí deu um time. Quem foi esse seu professor que marcou essa tua primeira fase aí no Karatê? Qual que é o nome dele, desse sensei, ou Oscar? Erivaldo Nascimento, cara, da Zenbukai. Zenbukai, que é a academia do sensei Shigeda, finado sensei Shigeda, né? É isso aí, é isso aí. Um abraço aí para toda a família Zenbukai, sensei Shigeda, É isso deixou aí. bastante saudade. Um abração Sensei também. Mirta, aqui. A dona Mirta. Dona Mirta é um amor de pessoa, assim, sabe? Ela é brava na hora que tem que ser, né? Mas ela é realmente um amor de pessoa. Exatamente. Legal, Oscar. Deixa eu começar a abrir as perguntas aqui. A gente já está encerrando esse nosso primeiro bloco que falou da tua introdução ao Karatê, introdução aos treinos. Deixa eu separar a primeira pergunta aqui. A pergunta, na verdade, eu dei uma adaptada. Quem está perguntando é a minha aluna Giovana. Vou dar uma segurada na pergunta da Giovana.
Dá uma seguradinha. Vamos para a segunda fase. Essa primeira fase já ficou bem clara. Não, porque ela tem mais a ver com o segundo bloco, agora que eu vi aqui. Aí eu pergunto Tá, tudo no segundo bloco. Vamos começar essa segunda fase. beleza. Fala um pouquinho da tua experiência como militar, Oscar. Olha, cara, minha experiência como militar, eu sempre gostei de avião e olha só, olha como que é engraçado as influências, né, de filmes, né? E eu tive a influência para ir para a aeronáutica, né, para a Força Aérea Brasileira, pelo filme Top Gun, cara. Então, poxa, eu poderia ter ido para qualquer lugar, para o Exército, para a Marinha, mas não, eu queria aeronáutica, né? E aí então eu me alistei. A minha turma, cara, foi a segunda turma de 1994, né? E ela foi, cara, eu acho, pelo menos na época, né? Ela tinha sido considerada como a maior turma de soldados da Força Aérea Brasileira, que foram 187 soldados, né? E, cara, meu, foi uma coisa de louco, cara. A gente se formou, ficamos 6 meses, né, como recruta, né? Nos formamos no final de 94 para 95. E aí, assim, quando você se forma, alguns ficam no QG, né? Fica lá no quarto comar, que é o quarto comando aéreo, e alguns são destinados para outras unidades, né? São distribuídos para outras unidades. No meu caso, como eu moro na Zona Sul, seria muito viável vir para o aeroporto. E eu tinha um amigo meu que ele era sargento no SRPV. E aí já, assim, enquanto eu era recruta, peguei amizade lá com o coronel, né? Coronel Borges. E aí pedi pra ele, falei assim, poxa, coronel, me manda lá pro SRPV, né? E aí, cara, quando foi na minha formatura, que tava a listagem, olha que engraçado, tava lá a listagem de nomes, né, que iam ser destinados para outras unidades, o meu nome não tava lá, cara. Ah, rapaz, eu fiquei bravo. Aí subi lá no gabinete do coronel, e não pode, né? O soldado não pode. Lá é militarismo e hierarquia. Para mim falar com o coronel, eu tenho que falar com o cabo falar com o sargento falar com o subtenente, pro subtenente falar com o tenente, pro tenente. Aí assim vai, cara, entendeu? É aquela escadaria que você tem que obedecer. E eu fiquei bravo, cara, entendeu? Sempre fui um cara que tomei a frente, meio entrão, e já fui lá, pô, coronel! Meu nome não tá na lista! E ele chamava muita gente de caboclo, né? Pô, caboclo, você tá nervoso por quê? E outra, quem mandou você vir aqui? Falei, pô, Cornel, o senhor tinha me prometido, né? Pô, caboclo, o negócio é o seguinte, vou te mandar pro Serac 4, que é lá no aeroporto também. Eu não sabia o que que era, né? Só conhecia o SRPV, mas fica aqui no aeroporto de Congonhas também, e acabou me mandando para o aeroporto de Congonhas, né? Pro Serac 4. E aí no Serac 4, primeiramente eu caí na recepção, né? Olha que chique, eu era telefonista e recepcionista. Mas foi legal, porque que acontece? Além de eu fazer toda a recepção das pessoas que adentravam, pessoal, para vocês saberem o que era a minha unidade, que era o Serac 4, era como se fosse o Detran de carros. Lá era um Detran de avião, onde você tirava a carteira de habilitação para avião, onde você fazia a documentação da tua aeronave, vistoria, né, voo de cheque, um monte de coisa assim. E aí, por eu estar trabalhando na recepção, eu via todo mundo que entrava, todo mundo que saía, todo mundo que circulava ali. E nessa pegada que eu conheci o pessoal da Polícia Militar. Eu sempre fui, o Fábio, uma pessoa amistosa. Eu sempre conquisto amizade, porque eu sou muito espontâneo e falativo, né? Ou falador. E aí, batendo papo com o pessoal da Polícia Militar, minhas férias estavam vindo em agosto, e eles falaram assim, pô, Oscar, vai ter um curso de tripulante operacional de helicóptero. Você não quer fazer? Eu falei, pode? Aí os caras, não sei. Vamos ver isso aí. Aí eles pegaram e falaram assim, falaram com o comando dele, falaram com a unidade deles, né, que é o GRPAE. O GRPAE liberou, mas para que isso acontecesse, o meu coronel, o meu comandante, que era o coronel Matos, do Serac 4, tinha que fazer um ofício para o comando da Polícia Militar, para o comando da Polícia Militar autorizar o GRPAE a nos aceitar. Esse curso foi bem legal, Fábio, porque assim, vamos dizer assim, cara, eu entrei na peixada, tá? Peixada aí, para quem não sabe, tipo assim, não vou dizer que eu tive vantagem, mas eu não tive que passar por um concurso. Porque para você fazer hoje é chamado de CTO, né, que é curso de tripulante operacional, você tem que passar por uma seleção, é que nem exame de faixa preta, né? E aí na minha época, cara, foram 3.000
militares, policiais militares, porque não tinha Forças Armadas inscrita no curso, né? Eu que desbravei, né? Eu e mais um soldado, que daí eu puxei o soldado também para fazer comigo. Nós que desbravamos e fomos os primeiros e acho que o único soldados da Força Aérea Brasileira a fazer esse curso. E Legal. aí, cara, me impressiona muito porque assim, o teste foram feitos com 3 mil militares do Brasil, né? Teste físico, teste teórico e tal. Tudo quanto é teste que você imaginar na tua cabeça aí que o militar tem que fazer. E eu não tive que fazer esse teste, entrei na pechada. Nenhum outro soldado que entrou comigo. Mas o que me impressiona muito é no final do curso, entendeu? A minha preparação, né, o que eu já tinha na minha mente, que eu já tinha sido preparado, eu fiquei em 19º colocado. Pô, cara, era 27. Cara, eu fiquei em... Pô, imagine 3 mil que fizeram lá, quiseram entrar e não conseguiram, entendeu? Entrou só 25. E eu no final ficar em 19º colocado, foi muito legal. E aí foi mais ou menos isso Legal. aí, depois a história é comprida, vou resumir por aqui. Você, durante seu período de Forças Armadas, você teve contato com a luta? Você pôde treinar no quartel? Como é que estava a sua relação com o Karatê nessa época? Então, cara, minha relação com o Karatê nessa época, ela tava de morna pra fria, tá? Mas dentro do quartel, na fase de recruta, nós treinávamos sim entre nós, porque assim, sempre tinha um ou outro que fazia arte marcial lá. Então nós, entre os soldados, a gente pegava, fazia algumas lutinhas lá, né? Era mais como se fosse o Jiu Comitê, né? Entendeu? Porque não Sim, tinha pontuação, não tinha nada. E aí a gente ali lutava ali o tempo que a gente achava que tinha que lutar, né? Quem podia mais chorava menos. certo. E você acha que o Karatê, período que você treinou antes, né? A gente se alista com 18 anos, então Uhum. você treinou praticamente aí 6 anos antes de entrar nas Forças Armadas, né? É, Você acha que o Karatê te ajudou em alguma coisa no período que você teve lá na Força Aérea ou não? ajudou, claro, com certeza, cara. A arte marcial me ajudou muito, né? No quê? É, olha, cara, na questão de resistência, pulinho do galo, 1, 2, 3, sentado, 1, 2, 3. Cara, assim, tem muita coisa que não é divulgada no militarismo, né? E a gente é colocado muito em prova de fogo. Tivemos o nosso famoso que chama ralo, né? Que é uma das coisas que talvez aí o pessoal aí, os civis, presenciou alguma coisa que foi lá naquele Tropa de Elite, né? No filme Tropa de Elite. O pede para sair é mais ou menos daquele jeito, gente, né? Nós temos aí uma filmagem aí na internet aí, que a gente eu até achei há pouco tempo aí que um amigo meu tinha, e tem coisa ali, olha só, cara. Eu, besta, cara prevenido, fala um pouquinho do ralo, né? Que foi um teste de sobrevivência muito louco. Cara, imagina um frio de rachar. E nós tínhamos uma jaqueta muito grossa, entendeu? Que era corta-vento, né? Que eu peguei e falei assim no dia assim, falei assim, cara, eu vou com essa jaqueta corta-vento porque eu não sou bobo, porque lá vai estar um frio do caramba como tá aqui, beleza. E nós fizemos, o Fábio, o nosso ralo aí na Baixada, tá? Não sei que local que foi, porque eles não falam, né? Foi aí na Baixada aí. E aí, cara, pô, saímos de madrugada para chegar aí, chegamos de manhã, aí já começou aquela bagunça e tal, papapá, papapá. A hora que eu fui querer tirar minha jaqueta, um oficial falou assim, você não veio com a jaqueta? Você vai ficar com a jaqueta, cara. Imagina aquele sol de 40 graus de Santos, né? Eu com a jaqueta super grossa, né, meu? Então o que acontece? Eu acho que assim, qualquer tipo de esportes, e a arte marcial, ela traz uma flexibilidade, ela traz uma resistência, ela traz uma melhora no teu sistema em questão de resposta também, né? A situações, a dores. Tem situações porque assim, quando a gente começa no karatê, uma das partes que mais dói é essa aqui, né? Que é a parte da defesa, entendeu? E, poxa, depois que você vai crescendo no karatê, você vê que você não sente mais, né? Vai calejando. Só que dói pra caramba. Então, o que que acontece? No sistema que a gente é submetido no militarismo, cara, a gente passa por muita prova de fogo que a arte marcial, né, ela ajudou e muito, cara. Ela ajudou, puxa, cara, resistência, administração do seu pensamento, calma, serenidade, entendeu? Eu E, acho que principalmente a parte, assim, que você falou da resistência, mas principalmente a parte mental, né? A preparação mental, né? Acho que essa é a porque principal contribuição que o Karatê pode dar num momento desse, né?
Olha, cara, eu falo que é o seguinte, cara, na questão de tudo na vida, né? Tem aquele ditado que fala assim, mente sã, corpo são, né? E é tudo uma conexão, cara. Se você não tiver uma conexão boa da tua mente com o restante do teu corpo, não vou dizer não só físico, mas eu vou dizer emocional também, né? Entendeu? O Sim, emocional, se você não tiver uma boa mente para segurar a onda de tudo, cara, vai tudo pro espaço. E o karatê ele trabalha muito isso, né? Porque assim, o karatê, cara, ele não é só uma arte marcial. Ele é um meio de vida, né? Ele é uma filosofia de vida. E dentro do karatê, no crescimento, na evolução que você passa, independentemente de quantos anos você está ou quer ficar, a evolução é constante. O karatê ele é um negócio tão complexo e completo que assim, não tem como, não é que nem uma faculdade, Fábio, de você falar assim, eu vou fazer uma faculdade de educação física, vou fazer um pós-graduação e pá. Não. Você chega quando você é dangai, você quer chegar na faixa preta, né? Que você acha que você vai ser o pá. Quando você chega na faixa preta, você olha para baixo e fala assim, caramba, cara, olha o tanto que eu percorri. A hora que você olha para cima, cara, o tanto que você tem que percorrer, é é muito isso aí. engraçado, cara. É muito engraçado. Uma boa analogia. Vamos lá, agora a gente vai começar a tocar aí nos assuntos Ah, mais espinhosos. Vamos começar a direcionar aí para. deixa eu só, Fábio, deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que tá entrando aí, tá? Opa, Senão fica Josué, chato. Luciano. Eu vou falar no geral, que tem pessoal aí da Força Aérea tá aí, entendeu? Que eu os convidei, né? Tem um brother aí, o Márcio, eu se eu vou citar o nome, que é o Márcio Vesco, que é mó barato, cara. Ele foi meu padrinho de crisma dentro da aeronáutica, Ele né? mandou você Lá, pagar 10 aqui, recruta. então, lá na aeronáutica é muito legal que assim, muita gente às vezes não conhece o militarismo e pensa que é só. Então lá tem a capelania, entendeu? Tem o serviço espiritual lá que faz também, o serviço de religiosidade, tem os professores que têm educação física. Então, assim, há um sistema, entendeu? Não adianta você olhar que nem assim, olha a gente de kimono, não sabe a nossa trajetória, não sabe o que que a gente passou até ali. É que nem no militarismo também. Forças Armadas, polícia, polícia militar, entendeu? E entre aspas. E um fator muito legal foi o meu amigo Vesgo aí, né, o Vesco, que foi meu padrinho de crisma. Ó, benção, viu, padrinho? Ó, aqui minha mão aberta aqui, ó. Tá certo, legal. A gente, acho que eu não servi as Forças Armadas, eu tenho alguns colegas que serviram. Eu até morava perto de um tiro de guerra, se eu fosse servir, eu teria servido ali no tiro de guerra de Guarulhos ali. Aham. Mas a grande coisa o que tem em comum, que todos os meus amigos falam que serviram é assim, pô, a gente passou perrengue, a gente sofreu, a gente deu risada, mas o que fica mesmo são as amizades, né? E a mesma coisa no karatê, né, cara? Você pode ser o maior atleta do mundo, o maior campeão, ou somente um professor, ou um treinador, mas assim, a coisa mais, para mim, o grande barato de estar indo numa competição ou num curso, a gente se encontra aí em vários cursos, né? Eu acho Uhum. que mais legal até do que o próprio aprendizado que você vai trazer daquele curso é a oportunidade de você encontrar os seus amigos. Ah, Então eu verdade, vejo, verdade. vejo muita semelhança entre esses dois meios aí, porque meus amigos que serviram todos falam, pô, era bom perrengue, era bom bagunça, mas pô, tenho amizades que duram até hoje, a gente só tem lembrança boa, e acho que o Karatê também Uhum. ele proporciona esse mesmo tipo de emoção, né? Porque assim, o que eu digo também, sabe, Fábio, o karatê, na questão de você fazer aquele network, né? Ou você abrir o seu horizonte de amizades, né? Tem as amizades, tem assim, tem amizade e tem coleguismo, né? Mas no fim tudo dá certo. Que nem assim, vou falar até um pouquinho de quando nós nos conhecemos, né? Ou você quer deixar para depois isso aí? Vamos deixar para depois, não dá Tá, spoiler, mano, não dá spoiler. beleza. Então tá bom. Vamos Então para a comanda segunda aí. parte agora, Vamos lá. eu quero falar do que, com certeza é um tema assim difícil, mas é através dele que você está na trajetória de hoje, né? Que é a Uhum, sua doença. Fala um pouquinho, porque assim, quando a gente conhece uma pessoa que passa por necessidades especiais, principalmente quando é uma deficiência física, uhum, a gente sempre fica meio receoso de falar com aquela pessoa, porque às vezes pode ter sido um acidente, ou uma doença hereditária, ou uma coisa.
Então é sempre complicado você abordar esse tema com alguém, né? Mas você parece que é uma pessoa muito bem resolvida em relação a esse assunto, então eu queria que você falasse um pouquinho do que te acometeu, como é que foi, as características dessa doença, para depois a gente falar do teu tratamento e a partir daí Tá. vamos começar a falar só de para-karatê. Então, vamos começar pelo começo, então, né? Da doença. Quando eu tinha de 24 para 25 anos de idade, eu comecei a sentir um formigamento na batata da minha perna. Nas batatas da minha perna, formigamento normal. E eu achei que era um problema de circulação, né? E aí o que que acontece, cara? Eu peguei, fui no hospital, fez todos os exames lá, e o médico falou assim, não, cara, você tá legal, não é circulação e tal. Tomei um sorinho lá, né? Só pra os caras falar que não medicou. E beleza, mandaram embora. Com o passar do tempo, cara, eu comecei a perceber que o meu chinelo, ao caminhar em casa, ele soltava do pé, cara. Entendeu? Porque assim, a gente não percebe, mas o nosso pé, quando a gente anda, ele faz isso aqui, né? Ele faz isso aqui, né? Pra impulsionar. Os dedos da frente ele faz isso aqui, né? E impulsiona, que nem no karatê que a gente conhece a movimentação. E no caminhar a gente não percebe, mas ele faz isso aqui. Ele fazendo isso aqui, ele faz uma concha no chinelo, que ele prende o teu chinelo, né? E eu comecei a achar aquilo estranho, cara. Falei, caramba, meu. Por que será que meu chinelo tá soltando? Porque o que que acontece, gente? A gente não presta muita atenção, porque é a parte mais longe do nosso cérebro, a gente não presta muita atenção nos nossos dedos do pé. A gente só lembra dele, entre aspas, entendeu? Quando a gente vai cortar uma unha, quando a gente vai chutar, né? A gente que faz o karatê, a gente faz, né, toda a movimentação com o pé, com o yoko, com o mawashi e tal, né? Mas uma pessoa normal, ela não presta muita atenção nos dedos, entendeu? E aí, cara, eu comecei a notar também que eu tava sentindo fadiga ao caminhar na rua. Eu andava 100 metros e parava, andava 100 metros e parava. Eu falei, caramba, o que que é isso? Até que um dia, Fábio, eu atravessando de um ponto para outro, passando por dentro de um campo de futebol, eu tomei 3 tombos, cara. Do nada, assim, era 8 horas da noite, tudo escuro também. Tomei 3 tombos dentro desse campo de futebol. Aí quando eu consegui sair na rua, tava do lado morava um amigo meu, ele tava chegando de carro, falou, Oscar, o que que foi, cara? Eu falei, cara, não sei, velho. Eu tava vindo lá de baixo lá e caí aqui, cara. Caí, sei lá, eu tô aqui tomando fôlego e esperar alguém pra me ajudar. Aí ele me ajudou, me trouxe até em casa, de boa. E aí eu fiquei muito pensativo, cara. Eu falei, caramba, o que que é isso, né, cara? Com o passar do tempo, é, minha mãe preocupada também, que, né, porque daí eu comecei a andar em casa, tem um corredor na minha casa, apoiando nas paredes, né, cara? Meu equilíbrio já tinha sido comprometido já. Porque eu perdi muita força na minha musculatura, né, de baixo pra cima, começou de baixo pra cima. E aí, cara, um dia minha mãe falou assim, olha, vamos lá no hospital, né, cara, vamos ver o que tá acontecendo. Uns amigos meus me levaram, e aí eu fiquei internado uma semana. Nessa uma semana, Fábio, fez uma bateria de exame, fez tomografia, fez exame de sangue, tirou o líquor da coluna, né, cara? Pô, tirar o líquor da coluna é um exame, cara, que eu acho que foi o pior exame que eu fiz na minha vida, meu. Entendeu? Tirar o líquido da coluna, porque é uma agulha, cara, que é da grossura de um prego. Né? Aqueles prego grosso, né, de pendurar varal, cara. Entendeu? Imagina aquilo ali entrando na tua coluna. Enfim, uma semana depois, o médico chegou com os exames, começou a olhar o exame. E aí, doutor, o que eu tenho? Ele, peraí, pá, olhava o exame, olhava o exame, olhava o exame. E aí, doutor? Aí ele falou assim, eu não sei, cara. Como o senhor não sabe, doutor, o que que eu tenho? Eu falei, não sei, teu exame não deu nada. Eu não acredito. E aí, mas eu vou sarar? Ele falou, não sei também, cara. Se teu exame não deu nada, como é que eu vou saber? Ó, eu vou te liberar, porque aqui não tá dando nada. Faltava fazer o último exame, que chama eletroneuromiografia, né? E aí onde dá os choques, né, que faz mexer o organismo. Só que esse exame a gente não tinha ali na hora para fazer. Tive que esperar em casa, esperei durante 4 meses para ser encaminhado para um outro hospital. E no outro hospital, quando eu fui fazer esse exame, aí viu que, assim, onde eles davam choque que tinha que movimentar, não movimentava nada, né? Então foi ali descoberto um problema nos meus nervos, né? Fui encaminhado para o Hospital São Paulo e lá
Fiz outro exame de coluna, cara, pra tirar o líquido. Eu falei, cara, de novo, meu. E aí passei por uma bateria de exame novamente, aí foi descoberto que a minha bainha mielina, que é a bainha que envolve, faz o invólucro dos meus nervos, ela tinha se desfeito. Só que nisso aí, Fábio, eu perdi. Quando eu entrei no hospital pela primeira vez, eu entrei caminhando, apoiando, mas eu caminhava. Eu saí sem caminhar, e conforme eu fui esperando esse passar do tempo, até o primeiro exame, esse quadro, a doença foi evoluindo. Foi evoluindo, 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 cara. Chegou ao ponto que eu não mexia meus braços, não mexia minha mão. E a 1 metro de distância eu não enxergava ninguém. Eu enxergava um vulto, tudo embaçado. Entendeu? Televisão, para você ter ideia, eu assistia a televisão, era bem perto de mim, e as cores da televisão se modificaram todinha. Né? Até eu cheguei e falei pra minha mãe, falei assim, ô mãe, precisa trocar essa televisão, que era a televisão de tubo, né? Que a televisão tá ruim. Ele falou, não, cara, tá perfeita a televisão. E aí foi descoberto também que quando dissolveu essa minha bainha mielina, dissolveu do organismo todo, né? Entendeu? E até do que faz a comunicação entre meu olho e meu cérebro, né? E aí Certo. foi mais ou menos isso aí que se deu. Qual é o nome dessa doença, Oscar? Então ela chama polioneuro radico grave, né? É a Polioneuro. polioneuropatia. Radico grave. Certo. Ela é uma Depois polioneuropatia, de, né? depois de diagnosticado, aí como é que foi o tratamento? Cara, a médica começou com B12, né? Ela falou assim, olha, vamos dar uma B12 vitamina normal, né? Injeção, né? Pra ver se o meu organismo ia responder. Entendeu? E aí ficamos com um processo de B12 aí por acho que 1 mês mais ou menos. E aí a minha mão começou a mexer só um pouquinho assim, né? Mas ela falou, opa, respondeu. Aí ela começou a me dar medicamento à base de cortisona, né? Que é o Medicorten que eu tomava, entendeu? Que é para dar um up. Mas aí eu só pude tomar por 2 anos, que o Medicorten, remédios à base de cortisona, depois de 2 anos ele podia me trazer a cegueira, né? Entendeu? Aí foi um quadro evolutivo, foi evoluindo muito devagar, assim, mas evoluiu, né? E a fase de recuperação depois te envolveu algum trabalho de fisioterapia mais específico ou foi só medicamento? Então, cara, eu tinha vaga para fazer fisioterapia, mas na época era tudo complicado, né? Então não tinha esses atendentes aí, mas minha mãe fez o cadastro, não conseguiu uma ambulância que vinha me atender, entendeu? Meus amigos na época todos trabalhavam. Então, cara, não fiz fisioterapia, cara. Nunca fiz fisioterapia na minha vida. O que eu fiz de fisioterapia foi o seguinte: quando começou a movimentar minhas mãos, e eu precisava de grana, né, mano? A gente precisava de grana pra gente sobreviver. E eu falei, caramba, cara, o que eu vou fazer, né, cara? Aí um dia eu recebi a famosa telemensagem. Não sei se vocês lembram da telemensagem por telefone, né? Você lembra, Fábio? Já recebeu? Lembro, 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 lembro. Então, aí eu falei assim, pô, cara, tá aí um trampo que eu posso fazer em casa, mano. Que eu preciso fazer o quê? Eu preciso de uma linha telefônica que eu já tinha, preciso de um aparelho de Discman, porque não era que nem hoje, né? Entendeu? Sim. A tecnologia. E os CDs. Entendeu? Os contatos eu já tenho, eu ligo pros meus amigos. E aí comecei, cara, a trabalhar com telemensagem. Estou contando isso para chegar na fisioterapia que eu fiz, tá? Sim. E aí, cara, comecei a crescer na telemensagem como um empreendedor, né, meu? Entendeu? Fechar aí fazer 60, 100 telemensagens por mês. Vamos colocar que hoje seriam uns R$ 10 mais ou menos. E no meu primeiro dia dos namorados, cara, eu comprei um computador. Pra mim já dá um up, né? Isso é uma coisa mais rápida. E no meu segundo, que eu tô resumindo bastante, né? No meu segundo dia dos namorados, cara, eu comprei um carro. Olha, cara, que doideira. O cara deficiente comprou um carro. Não tô falando que seria um deficiente. Não tô falando que é loucura um deficiente comprar um carro, não. Mas olha só, eu não mexia minhas pernas, meus braços mal e mal mexia e eu comprei um carro que não era automático. Não era adaptado o teu carro? Não, não era adaptado. Era um carro totalmente normal, entendeu? Né, era um carro. Como é um carro que eu falei assim, poxa, cara, eu vou comprar um carro que ele é molinho, levinho para dirigir, e eu já tenho as manhas do carro. Aí eu comprei um Opala Diplomata. Oh, E ó, enjoado, hein? Eu quis 6 caneco, tá? Quis 4 cilindros, não. E aí a legal, legal. doideira, cara. Minha mãe empurrava a cadeira de rodas até esse carro, que ficava na minha garagem, né? E aí eu colocava ré, e eu apoiava. Como ele tem um torque muito forte, eu colocava ré, eu pisava na embreagem, eu ia soltando devagarzinho com a minha mão, né? A embreagem, né? Com o meu pé apoiado, eu ia
controlando meu joelho para tirar o carro. Eu comecei dando voltinhas aqui. Eu sabia dirigir, entendeu? Então não era dificuldade de outro mundo. Conhecia muito bem o carro. E aí eu comecei a dar voltinhas. Aí daqui a pouco eu tava passando segunda, daqui a pouco eu tava passando terceira, daqui a pouco eu tava passando quarta. E o que que Essa foi acontece? tua fisioterapia. Essa foi minha fisioterapia, cara, porque a gente que dirige, né, o Fábio, você sabe quando você tá dirigindo, a mente, ela tá ligada em, putz, cara, em N fatores, entendeu? Então o que acontece? O meu cérebro, ele foi estimulando o meu organismo a dirigir, entendeu? Com responsabilidade. Eu tinha carteira de habilitação e tal, papapá, tinha tudo, né? E aí foi isso, cara, que foi a minha fisioterapia. Eu digo que com certeza foi dirigir carro. Pô, cara, que impressionante, que impressionante. É, Conta pra gente como é que foi a volta aos treinos. Você primeiro começou com jiu-jitsu e a musculação, né? Conta aí é. um pouquinho desse período de volta aos treinos e quando e como você voltou a treinar o karatê. Então, Passa cara, rapidinho aí no, Tá, passa vou passar rapidinho no rapidinho. Gil e na muscula e vamos pro Tá. karatê que é o que interessa. Então, mas isso aí é bem sucinto mesmo. Em 2015, final de 2015, né, cara? Porra, cara, eu tava pesando 100 quilos. Hoje eu peso 100 quilos, mas assim, eu tinha uma forma diferente, né? Tem várias Sim, formas de você ter 100 quilos. E a minha forma era sim. bem redonda. Eu falava assim para as pessoas, falava assim, eu tô em forma redonda, né? Então o que Forma de acontece? Às barril. vezes, então, o que que acontece, né, gente? Não é nem querendo discriminar, né? Mas a gente, quando a gente engorda para fora, imagine por dentro o que que fica pressionando o nosso organismo, entendeu? Fechando veias e tal, papapá, entendeu? E aí eu fui buscar por mais saúde. Eu falei, cara, eu quero, além da estética, né, cara? Porque é bom você olhar no espelho e você se gostar do que você tá vendo, né? E uma coisa que me deixava muito bolado assim, ô Fábio, uma vez eu fui numa camisaria comprar umas camisas, né? Tava na promoção, tinha uns combos, né? Esqueci o nome da camisaria, no shopping. E aí, a hora que eu cheguei, veio a vendedora, pois não. Eu falei assim, eu queria o combo. Aí o cara, aí a vendedora, tipo assim, olhou pra mim assim, infelizmente, não trabalhamos com o seu número. Pô, aquilo ali me deixou arrasado, cara. Entendeu? Não, assim, ela não me discriminou, não me distratou, que ela não tem culpa também. Sim, Ela mas me. é mais pela insatisfação de você não estar ali É, se sentindo bem, né? então, aí a partir daquilo ali, cara, eu falei assim, não, cara, vou dar uma retomada na minha vida. Aí comecei, cara, a malhar, vou puxar ferro, entendeu? Quero ficar forte. Aí comecei, cara, comecei na Smart Fit, da Atlântica, né? É bem legal lá, a academia lá. E só que daí tem uma academia aqui perto da minha casa, que é a HB, que tinha jiu-jitsu, né? Um plano de jiu-jitsu também com musculação. Aí, cara, eu sempre gostei de arte marcial. E o jiu-jitsu, cara, depois do Gracie, cara, ele ficou muito em alta, assim, né, meu? Porra. Falei, meu, fazer jiu-jitsu, né, cara? Deve ser legal, né, meu? E o melhor pra mim, que é no chão. Meu problema era chão, né, cara? Né, cair no Sim. chão, sei lá. No chão, tá no chão daqui eu não passo. Uma curiosidade, cara, que é o seguinte: os meus pés, eles não mexem o dedo ainda, tá? E aí eu falei com o professor lá na época, que é o professor Eusébio. Eu falei assim, pô, professor, eu poderia usar um calçado para treinar? Porque o que acontece? Quando eu fazia a raspagem por cima ou por baixo, quando o meu pé caía assim, ele dobrava e me machucava meus dedos, entendeu? Né? Então o meu penúltimo dedo do pé, ele sempre vivia machucado, cara. Mas era machucado de, sabe, insuportável, assim. E aí ele falou assim, não, Oscar, não tem problema, entendeu? Pode vir de calçado. Aí eu comprei um calçado específico só para me treinar, era só pro tatame, não andava com ele em nenhum lugar, né? Comprei um Everlast, né? Vocês devem conhecer aí o Everlast, que ele é bem justinho no pé, colocava ele bem amarradinho e treinava jiu-jitsu. Beleza. Um dia passando aí, eu vou passar pro karatê. Um dia que eu fui lá em um bairro distante aqui, que passava por um lugar que também chama Jardim Jacira, aí eu vi lá uma placa lá. Aula de Karatê Shotokan, afiliada a JKA, Seisei Nascimento. Falei, poxa, cara, achei o meu Seisei. Porque a minha procura, depois quando eu quis voltar para as artes marciais, é procurar o Seisei da onde eu saí, entendeu? Né? Que é sempre legal você retomar. E quando eu cheguei lá não era, cara. Era um outro Seisei chamado Antônio Nascimento, né?
que me acolheu super bem, eu conversei com ele, né? Eu falei assim, olha, eu sou deficiente, assim, assim, assado e tal. Queria treinar karatê, já treinei karatê e tal. Eu falei assim, olha, Oscar, vem aí, cara. Vem aí, a gente faz uma experiência e vê como é que é. E olha só, olha que doideira. Ô, Fábio, eu fui treinar de kimono de jiu-jitsu azul. Ainda na JKE, que é toda tradicional, né? O pessoal deve ter É. adorado, né? Então, mas o que que acontece? E outra, aí falando em faixas, né? Eu tive que voltar para a faixa laranja no jiu-jitsu. Eu já estava treinando com a faixa laranja, por quê? Porque a faixa verde que eu tinha não servia mais. Eu não queria comprar na época, porque eu não sabia se eu ia ficar no arte marcial ou não, entendeu? Aí eu peguei, cheguei lá na faixa laranja, olha que lindo, cara, faixa laranja e kimono azul. Na JKA ainda, né? Aí tá. Aí fizemos lá, acho que um mês de aula. E aí ele pegou e falou assim: olha, cara, você se adapta bem, você tá legal e tal. Então a partir de agora você compra, se vira, compra o kimono branco, entendeu? Ou vem de calça de moletom aí, entendeu? Né? Só Porque não não vem com dá, esse né? kimono azul, né, meu? É, exatamente. E aí o que que acontece? Aí, como eu já tava usando a faixa laranja mesmo, eu falei assim: ah, mano, eu vou ficar aqui na laranja mesmo, de boa, entendeu? Porque daí é momento de reaprender, né? Sim. E aí fui crescendo, cara. Fui lá crescendo na JKA, fui fazendo meus exames, bonitinho e tal, papapá, entendeu? Né? E fui evoluindo, cara, fui desbravando. Vou parar por Então aqui pra você agora perguntar sim. mais, entendeu? Então agora sim, vamos para a primeira pergunta aqui, que foi a Priscila, minha aluna faixa roxa. Ela fez essa pergunta para o Sensei Bartolo. Eu achei Uhum. a pergunta muito interessante, mas aí pedi para ela repetir para você. Eu falei para ela que ia repetir a pergunta para você. A Aham. pergunta dela é a seguinte: como nós podemos? Aí você vai dar o teu exemplo pessoal, né? Como Tá. podemos adaptar a prática do karatê a partir das limitações, resistências ou debilidade do corpo? Como que foi no seu caso essa readaptação? Quais as dificuldades que você tinha? O que você conseguiu aproveitar? Fala um pouquinho sobre isso daí. Então, cara, eu acho que é o seguinte, cara, em questão de limitações, eu acho que assim, não há pessoa no mundo melhor para saber das suas limitações do que você mesmo, tá? E saber se você vai conseguir superá-las ou não. Porque assim, tem coisa, ô Fábio, que com treinamento você consegue superar. Tem coisa que não, entendeu? Outras coisas assim, tem coisa que com treinamento, vamos dizer assim, com treinamento, você tem assim, num padrão, uma forma lá, com esse treinamento eu consigo evoluir um atleta X em 3 meses, entendeu? Às vezes uma pessoa com deficiência, 3 meses, o cara não vai evoluir, entendeu? Mas é muito individual, cara, né? O que que a pessoa ela tem que botar para fora. Ela tem que, assim, às vezes não é questão de ser chato nem ensinar professor nenhum, entendeu? Mas às vezes a melhor maneira de se lidar com ela mesma é ela passando para o professor, entendeu? Como é que é o sistema de elasticidade dela, o sistema de Rick-T, de Rick-Ashi, de evolução, de flexibilidade, cara. Tem pessoas que têm uma Equilíbrio. flexibilidade, equilíbrio, força, porque é uma junção, cara. Porque assim, você que fez educação física, Fábio, você sabe que tem muita musculatura escondida no nosso corpo, que às vezes ela é imprescindível para a gente usar no karatê e a gente não usa, Sim. entendeu? Então, assim, a gente está muitas vezes preocupado em fazer um soco bom, em fazer um chute bom, em fazer um giro bom, mas às vezes uma musculatura que ela tem que ser trabalhada e às vezes ela não é trabalhada dentro do tatame. Às vezes você tem que trabalhar ela fora. Não estou falando que você precisa puxar um ferro, entendeu? Fazer uma academia, um aeróbico, entendeu? Mas olha só, CC Bartolini me falou umas 2 semanas atrás, entendeu? Porque assim, conforme você vai se aproximando com necessidades das pessoas, você quer saná-las, né? E bem. Então eu acredito muito que o meu sensei, ele pensa muito, né, em mim, nas coisas que eu falo com ele. Ele falou assim para mim, falou assim, Oscar, pega um cinto, esses cintos que você amarrar na cintura, e você que fica sentado no computador, mede a tua cintura, coloca esse cinto em volta das tuas pernas, fica lá 10 minutos, sem tua perna tocar no cinto, sem abrir e sem fechar, entendeu? Ela tem que ficar ali, você tem que sentir o cinto, mas você não pode. O que que acontece? Isso aí vai trabalhar na musculatura interna, entendeu? Da coxa,
que é onde eu tenho necessidade, entendeu? Nessa musculatura, porque quando você faz aquele encaixe do cóccix, né, aí fica legal. Como eu sou debilitado na meus músculos, eles não trabalham com uma musculatura normal de qualquer pessoa, tem que fazer um outro trabalho, uma questão de equilíbrio. Então, o que eu digo, o que eu respondo para essa aluna, é que o professor, assim, primeiro a pessoa ela tem que ter o conhecimento pleno do corpo e ela tem que ter ainda o topete de conversar com o professor, entendeu? De Sim. ajudar o professor no que pode evoluir ou não. E o professor, entre aspas, mesmo que ele queira fazer uma aula em conjunto com pessoas com deficiência e pessoas normais, ele pode fazer uma aula, mas para aquela pessoa com deficiência, entre aspas, ele se torna um personal trainer, entendeu? Então, dentro daquela aula, ele vai fazer alguns exercícios meio que diferentes para que fortaleça uma musculatura, entendeu? Que ali esteja meio que adormecida, né? Perfeito, perfeito. Legal. Bom, então a gente passou por essa fase aí, você começou a treinar, voltou a treinar em 2015 e você voltou para a faixa laranja, foi se graduando, chegou na marrom. Isso. Foi ali que a gente se conheceu, né? Você estava na faixa marrom. Aham. E aí segue aí, vamos falar agora do que realmente interessa, que é o grande motivo pelo qual você hoje é reconhecido internacionalmente, que é o Uhum. para-karatê, né? O karatê como uma atividade aí de esporte adaptado. Vamos Uhum. começar aqui agora a pergunta da Giovana, que ela até colocou lá na legenda que ela ia esperar. Giovana é uma gracinha, minha aluna, é muito fofa. Ela pergunta para você assim, eu dei uma adaptada na pergunta dela, Tá. mas como é que surgiu a ideia de formar o departamento de para-karatê? Vamos falar lá de 2018, quando você começou a fazer os cursos, começou a Uhum. procurar campeonato e não tinha categoria PCD, o seu encontro com o professor Zeca. Vamos falar um pouquinho disso daí, Oscar. Pô, cara, eu vou dar um exemplo de quando nós nos conhecemos, tá? Porque assim, eu sempre fui um cara muito desbravador, entendeu? Eu sempre quis ir atrás de conhecimento, eu sempre fui além, não vou dizer que além do meu limite, porque eu acho que eu não tenho limite, entendeu? Mas além do que às vezes as pessoas acham que tem limite. E eu não acho que eu tenho um limite. Então o que acontece, cara? Porra, cara, aquele curso onde nós nos conhecemos foi um dos cursos que eu fui. Um dos. Então eu vou muito em curso, eu viajo pro interior, entendeu? Em curso, onde tem curso de karatê, aí o que que acontece? Onde isso aqui, meu, esteja legal, eu vou, né? E eu sentia muito falta, cara, entendeu? De chegar lá e assim, às vezes eu me sentia um marciano, cara. Às vezes eu me sentia como se eu tivesse uma melancia na cabeça, porque só tinha eu de deficiente. E aí eu ficava muito assim, cara, falou, pô, aonde estão outros deficientes? Ou será que só tem eu fazendo karatê? Eu ficava inconformado com isso, entendeu? Aonde estão as outras pessoas para confraternizarem aqui comigo ou desfrutarem desse aprendizado, Fábio? Aquele curso que nós fizemos lá com o Sensei Ivaldo, com o Sensei Antônio, com o Sensei Sutia, Sutia, no campo lá do organizado pelo Riga, Sensei né? Riga. Pelo Riga, entendeu? Pô, cara, foi um baita de um curso, entendeu? Aprendi muita coisa ali e outra. Além de aprender, eu passei por um curso, pô, foi um curso de 4 horas, cara, onde nós fizemos ali o Kihon de exame de primeiro a sexto dan, entendeu? E eu Puxado. fiz puxado, e eu fiz ali do começo ao fim, lógico. No final eu tinha que chamar o SAMU porque eu não sentia mais nada, não sentia minhas pernas, não sentia nada, mas pô, entendeu? Foi legal pra mim, cara. E aí, quando foi o seu primeiro encontro com o presidente da federação? O primeiro encontro com o presidente da federação foi em 2018, na virada esportiva, cara. Ô, Fábio, o que eu ia te falar aqui, cara? Eu acho que vai estourar o tempo da live, hein? Eu vou encerrar, vamos abrir já então? É, Vamos melhor, abrir a melhor. próxima? É, porque daí Então vou você já encerrar salva aqui. já. Galera, todo Pessoal, mundo que está acompanhando, volta a acompanhar. Vou encerrar, salvar e a gente volta. isso. Te espero, hein, pessoal? Fechou?